Eu separei aqui 3 tipos de medo para você identificar, ver qual ressoa mais com você, com a sua essência, e vou ensinar vocês a identificar isso no mapa astral também. Mas para começar, quem sou eu? Sou Vinícius Franco, astrólogo, terapeuta junguiano há quase 10 anos, sou membro do SINARG, o Sindicato de Astrólogos do Rio de Janeiro. Comecei esse canal oficialmente em outubro de 2025 e eu tenho uma meta que até outubro de 2026 eu já vou ter 10 mil seguidores. Então me ajude a chegar nessa meta, segue o canal, comenta, curte o vídeo para o YouTube mandar ele para cada vez mais pessoas. Mesmo que você já saiba um pouco sobre o seu mapa astral, sobre astrologia, ou se você não sabe nada, eu quero que até o final desse vídeo você saia identificando da onde vêm os padrões de medos, receios através do seu mapa astral, usando o seu mapa como uma ferramenta, que é como o mapa funciona de verdade. A primeira coisa que eu vou fazer no vídeo é falar uma geral dos 3 pontos ligados com medo no nosso mapa astral. E depois, na segunda parte, eu vou falar sobre cada uma das 12 possibilidades, das 12 casas do mapa, para você identificar onde você tem cada um deles no seu mapa. Mas para começar, o primeiro é sobre Saturno, que Saturno tem esse símbolo aqui na astrologia. Tirando a parte do medo, Saturno está ligado com seus dentes, com os ossos, que mantém você em pé. E ele está ligado com o que você precisa manter em pé, ter estrutura na sua vida para que você cresça em outros setores. O segundo ponto que vamos falar é sobre Netuno. O Netuno, ele tá ligado com o seu sistema imunológico. E ele tá ligado com nossas crenças, inspiração, com a fé. E o terceiro e último tipo de medo que vamos falar é sobre Plutão. É um medo de ameaças reais. Tanto ameaça como morte, por exemplo, e no seu corpo físico ele tá ligado com os órgãos excretores, principalmente com o intestino grosso. Vamos lá, começando a falar de Saturno ligado com o medo. Saturno, ele tem um medo social. Saturno, ele morre de medo que os outros apontem o dedo para ele e falem: ai, você não é bom o suficiente, você não é capaz, você não consegue. Ou o medo de falhar e ser julgado socialmente é um medo forte de Saturno. O medo de Saturno é um medo de não dar certo. Não dar certo pode ser um relacionamento, um trabalho, na carreira, enfim, de não conseguir performar, de não conseguir chegar onde eu pensei, não conseguir atingir a minha meta, chegar no final. Às vezes o Saturno está muito ligado com medo, uma ansiedade, né? Medo e ansiedade para o nosso cérebro são quase a mesma coisa. Então esse medo de não alcançar o objetivo como eu idealizei, mas acaba esquecendo de toda a jornada, todo o contexto, né? Esse medo de Saturno, ele vai ser especificamente mais forte para você se você tem o ascendente em Capricórnio ou se o seu Sol ou sua Lua é no signo de Capricórnio, porque Saturno fica bem mais forte no seu mapa se você cai em um desses casos. Agora sobre Netuno. Netuno, ele é um medo da fantasia, da projeção. Pessoas que têm medo de fantasma, de assombração, de ver vulto, de ver espírito, é um medo ligado com Netuno. É muito comum essas pessoas terem tido algum passado com uma religião forte na vida. Eu já atendi clientes que até tinham muito receio, medo de se consultar com um astrólogo, com um tarólogo, porque tinham medo do que iam ouvir. Achavam que isso é uma coisa canalizada, de outro plano, que não é assim que a astrologia, as ciências ocultas funcionam. Mas esse é um medo comum de Netuno. Medo de pesadelo, medo de filme de terror, medo do invisível. Talvez exista, talvez não exista, isso não é o que é importante. Mas esse medo do outro plano, um medo fantasioso, normalmente ele tá ligado com pessoas que têm um dom, um talento mais artístico, né? Podem ser pessoas que têm isso, mas não praticam, porque a gente pode nascer com um talento que vai estar expresso no seu mapa astral, mas se não praticar, não exercer, não continuar tentando fazer aquilo acontecer, aquilo não vai do nada se desenvolver na sua vida, sabe? Podem ser pessoas mais sensitivas, mais mediúnicas, que captam mais as coisas dos ambientes, sim. Quanto mais conhecimento, mais você desenvolve esse lado artístico, energético, netuniano no seu mapa, mais leve é de você lidar com esse medo. Menos travas, receios, esse medo fica pra você. Se você tem um ascendente no signo de Peixes, ou o Sol ou a Lua nesse signo, esse planeta ele vai ficar muito mais forte no seu mapa astral. O terceiro, que é o Plutão, é um medo bem real, bem diferente do medo netuniano. Plutão, ele vai falar das ameaças, o medo da perda, da morte,
de passar por um luto, um medo de alguma pessoa fazer algo contra mim, de eu ser violentada, assaltada, abusada de alguma forma, pode ser fisicamente, psicologicamente, tudo isso é um medo plutoniano. Plutão é de verdade, ele pode estar ligado com a morte no nosso mapa astral, ele pode estar com alguém que ameaça você, os riscos estão ligados com Plutão. Mas uma coisa importantíssima, gente, o Plutão, todo mundo tem Plutão no mapa astral, né? Todo mundo tem essa energia mais transformadora no mapa astral. Não tem como a gente passar por uma vida sem correr riscos. Não correr riscos é você basicamente pedir para sua vida passar no automático como um filme, ou você ficar apenas observando a vida pela janela. Acho que a pior coisa que pode de verdade acontecer é você não participar, não assumir os riscos. Então, se você tem um ascendente em Escorpião, o Sol, a Lua, com certeza esse medo plutoniano fica mais forte para você. Beleza, como eu falei para vocês, o importante é você identificar a área da sua vida que desperta os gatilhos mais fortes com esse medo. Porque o poder da astrologia é você começar a identificar os padrões que aparecem no seu mapa, né? Quanto mais você identifica, mais consciência você tem, mais dar nome, categorizar você consegue, mais poder sobre aquilo, poder sobre o seu medo você tem. Então, recapitulando, lembrando, todo mundo tem 12 casas no mapa astral. O nosso mapa astral, a mandala, é um círculo. Todo mundo começa na casa 1, que começa no seu ascendente, que é o ponto extremo leste no horizonte quando você nasceu. Quando cortarem um cordão umbilical entre você e a tua mãe, você nasceu, que é esse pontinho exato do seu ascendente, que vai ser um grau de um signo. Ele começa a casa 1. A casa 1 do seu mapa está muito ligado com medos de se apresentar. Como que eu sou, por exemplo, um Saturno na casa 1 é o medo de performar socialmente. Pessoas que acham que tem sempre que trabalhar de maquiagem, muito bem arrumada, de terno e gravata, porque se eu sair um pouquinho disso, desse padrão, as pessoas vão achar que eu sou uma pessoa desleixada. E isso vai fazer que eu não queira me apresentar. Eu tenho um medo de me expressar de verdade, né? Então esse medo da performance, da máscara, pode estar ligado com as coisas que você tem na casa 1. Claro, cada planeta vai falar de um tipo de medo diferente. O de Saturno é o estrutural, o de Netuno é o medo de não ser visto, o medo de ficar invisível, o de Plutão é o medo dos outros. Se eu me abrir, falar das minhas emoções para os outros, será que eles vão usar aquilo como arma? Pode ser um medo de um Plutão na casa 1. Agora o medo... A casa 2, ela vai falar de medos materiais, tá? Podem ser medos reais, tipo de ficar sem comida, sem recursos financeiros, passar fome, né? Mas um medo mesmo da pessoa ela ter tudo aquilo. Dinheiro nunca faltar, nunca ter faltado a vida inteira. Nunca passou fome a vida inteira. Mas a pessoa, ela pode ter um medo futuro de sempre achar, aquele desespero, aquela ânsia. Pode estar ligado com algum desses 3 planetas. O Saturno é uma coisa real mesmo, ou o excesso de preocupação, ou a zero preocupação com as finanças, né? O Netuno é a idealização, é o medo, é a ilusão, ou a casa 3 falando de coisas próximas, né? Pode ser o medo de ser assaltado no meu bairro, um Plutão de casa 3. O Netuno de casa 3 pode ter medo de filmes de terror, ler histórias de terror. Pode ter um pavor da narrativa, romances que vão alimentar a ideia, a cabeça, o abstrato com essas coisas netunianas, né? E o Saturno de casa 3 pode ter um medo de falar, de se expor, achar que nunca é inteligente de verdade, né? Agora o medo de casa 4, esse aí é uma coisa que cresceu muito na nossa infância, apareceu muito no nosso ambiente doméstico. Pode ser uma pessoa que se preocupa muito quando se recebe visitas dentro de casa. A casa tem que estar perfeita, trincando, tudo brilhando, incrível. Pode ser um medo de um Saturno ou até um Netuno de casa 4. Plutão na casa 4 pode ter um medo de alguém chegar na minha casa, assaltar, fazer alguma coisa contra mim, com a minha família. Uma pessoa que se preocupa demais com as barreiras, câmeras, muros, né? Pode ser um Plutão na casa 4. Pode ser uma pessoa que na infância sentiu que a intimidade dela foi ameaçada, foi rompida de alguma forma. Agora a casa 5, esses medos aí, eles vão se desdobrar, aparecer através do que você viveu no começo da adolescência, até o começo aí da vida adulta tá ligado com essa casa 5. Então pode estar muito ligado com medo de se expor, medo da performance, medo que as pessoas me vejam como eu sou mesmo. A casa 5 é uma casa de exposição, do que eu crio, desde filhos até uma obra de arte, uma performance no palco, são coisas de casa 5. A casa 5 também tá ligado com a nossa vida sexual, né? Um Plutão, um Saturno na casa 5 pode ser uma pessoa que tem uma trava na vida sexual. Medo de ser vista nua, ela se entregar, se jogar de verdade, pode ser um medo da casa 5 no mapa astral. A casa 6 tá ligado com medos que podem ser reais também. Principalmente pessoas que
sempre acham que vão ficar doente. Vou pegar uma gripe, resfriado, Covid, enfim, aquele medo que é algo, alguma coisa invisível, um vírus, bactéria vai me ameaçar. Pessoas sempre têm remédio na bolsa, pode estar muito ligado com Saturno ou Netuno na casa 6. Como a gente consegue começar a olhar para aquilo? Cuidando do nosso dia a dia. Rotina, saúde, academia, comer bem, beber água, enfim, tudo isso são coisas que ajudam a gente a lidar bem com a casa 6 no mapa astral. A casa 7 é o medo dos outros. Se for um Plutão na casa 7, pode ser um medo de ser vulnerável. Que o outro me veja eu chorando, me veja como uma pessoa fraca, fraco, né? Pode ser um medo da casa 7. O medo da casa 7 pode ser alguém que vai me assaltar, uma violência de certa forma, pode ser um medo de casa 7. Principalmente Plutão na casa 7. Um Netuno na casa 7 pode ser essa idealização de alguma coisa que vai acontecer. E um Saturno pode ser essa pessoa que é muito regrada. Regrada nos relacionamentos. E tão regrada que acaba sendo muito estruturada aí e não se entregando totalmente. A casa 8, essa casa, é uma casa que naturalmente, ela já fala de medos mesmo, tá? Porque ela fala sobre as sombras, que eu guardo dentro de mim, as minhas inseguranças, rejeições, remorso. São coisas da casa 8 naturalmente. Então é uma casa que naturalmente vai falar sobre medos. O que eu vou falar sobre os medos da casa 8 nesse vídeo é só uns medos e questões financeiras, que é um dos assuntos que ela fala também. Enganado pelos outros financeiramente, tá ligado com a casa 8. A casa 9 é uma pessoa que ela pode ter um medo de passar conhecimento, um medo de se expor, de ser vista, de dar uma palestra, de falar em público, apresentar um relatório no trabalho, né? Tá ligado com os medos sociais, né? Principalmente Saturno na casa 9. Você é uma pessoa que tem medo de avião, Netuno na casa 9 já tem de vários clientes, tem medo de voar, ou às vezes medo de fazer um cruzeiro, acham que o navio vai naufragar, vai cair, vai quebrar, tipo Titanic. Já atendi pessoas assim com Netuno na casa 9. Plutão na casa 9, às vezes tem pavor de voar. Podem ser pessoas também que elas têm uma tendência de, mesmo que tá tudo certo, nunca fez nada de tráfico, nada errado, ligado com imigração, viagem, aeroporto, mas sempre vem a polícia alfandegária, polícia federal de algum outro país, questões com visto, a pessoa tem uns problemas, umas questões aí com visto, cidadania, enfim, tá ligado com essas coisas na casa 9 também. A casa 10 é uma casa pública. É a casa mais do topo do nosso mapa astral. Então é uma casa que ela vai falar sobre medos de não performar bem socialmente. Que os outros vão me apontar, os outros não vão me aceitar, eu não vou crescer, não vou me desenvolver, não vou ter um cargo, não vou ter chances. Medos sociais de carreira estão principalmente ligados com a casa 10. Medo de ser falar que eu preciso aprender, falar que eu sou fraco, enfim, tá ligado com essa casa 10. Medo de mostrar mais vulnerável profissionalmente, tá ligado com essa casa 10 no mapa astral. Principalmente o Saturno e o Plutão na casa 10. A casa 11 no mapa são os medos sociais. Hoje em dia, não sei vocês, mas eu cresci numa época que a gente não tinha tantas redes sociais. Existia o Orkut lá, muito tempo atrás, mas era muito diferente. Hoje em dia nós estamos cronicamente online, né? Então essa casa 11, ela tá muito ligada com os medos de ser exposta, vista, então ser ridicularizada pelos outros, alguma coisa que eu posto online, alguém vai comentar, eu vou ser cancelada virtualmente, tudo isso são medos da casa 11. A casa 12 é uma casa que tá ligada bastante com essa energia das ilusões, da fantasia, do que é sagrado, né? Então medo de espírito, medo de assombração, medo de religião. Tem gente que tem medo de Umbanda, do Candomblé, enfim, claro, tem um preconceito enorme religioso, né? Mas tem gente que tem medo, não quer nem chegar perto, acha que aquilo vai levar a pessoa pro inferno. Medo de ir pro inferno, uma coisa de casa 12, uma coisa bem netuniana também. Mas enfim, olhe no seu mapa astral onde que você tem esses 3 pontos, esses 3 planetas. O Saturno, esse medo social, o Netuno, um medo irracional, ilusório, e o Plutão, um medo de uma ameaça, uma coisa real mesmo, de perder alguma coisa. Quanto mais consciência você tem sobre aquilo, mais poder você tem sobre você mesma, você mesmo. O seu mapa astral não é uma sentença de nada, mas ele vai apontar os padrões. Esses 3 pontos que eu tô falando, eles podem te ajudar a desenvolver muito, a crescer muito. Eles dão imensas realizações, recompensas na sua vida. Principalmente Saturno. A área que tem Saturno vai ajudar muito você a crescer e se desenvolver. Se você sentir uma afinidade com algum desses medos aqui, me conta aqui nos comentários, vamos discutir, comentar, ver como que você vê isso no seu mapa astral. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, me segue no meu canal, espero vocês no próximo vídeo.